Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva, esse canal que serve para glorificar, honrar, louvar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a nossa honra, toda a nossa glória e todo o nosso louvor. Graças a Deus pela sua vida, você que faz parte desse canal, que Deus te abençoe de forma tremenda, maravilhosa, poderosa, te abençoe. Agora, onde você estiver ouvindo essa mensagem, o Senhor derrame sobre você a sua graça e a sua bênção. E você que ainda não faz parte do nosso canal, quero convidar você a participar conosco desse canal. São mais de 570 mensagens já gravadas para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode acessar, você pode se inscrever, você não paga absolutamente nada. Você vai, se inscreve e aí você vai receber as mensagens, os vídeos gravados. São mensagens que são trazidas todos os dias para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A fundamentação é a nossa palavra, a palavra da verdade, a nossa Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Então, graças a Deus. Sinta-se à vontade no nosso meio, fique à vontade aí, que Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça, dê o seu like, ajude o pastor na divulgação desse trabalho, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 28 a 31. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou num vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero ler outra passagem, mas daqui a pouco, no finalzinho da mensagem, eu digo qual é a passagem e o que ela traz para nós como um aprendizado na nossa vida hoje. Então vamos lá, nós estamos vendo aqui, essa passagem é bastante conhecida aí de todos, né? Quando Jesus anda sobre as águas e quando Pedro também anda, mas ele chega a afundar em alguns momentos. Então nós podemos ver, diante dessa mensagem, um afundar externo, ou seja, aqueles que estavam no barco e o próprio Jesus viu com seus próprios olhos a Pedro afundando ali, né? Então eles viram tudo isso, essa cena, e viram também Jesus tomando pela mão, né, puxando e dizendo para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Então foi um ato explícito, externo, que todos puderam ver. Mas nós podemos pensar também no seguinte, houve um outro aprofundamento, né? Ou então um outro afundar, já que a gente está usando essa palavra, né? Na vida de Pedro, que não estava externo, mas interno. E é sobre exatamente esse afundar interno que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas se colocam em situações que estão completamente afundadas internamente. Acabaram-se os recursos, a vida virou um caos, a vida virou de cabeça para baixo, né? E nós podemos ver uma das coisas que supostamente pode contribuir, mas de forma significativa nesse afundamento. São as nossas emoções, né? Então, assim, às vezes a gente escuta alguém falar assim, a água que afunda o barco é a de dentro, né? Então, às vezes estamos quase que afogados
de tantas situações difíceis, de tanta negatividade, de tantos problemas, de tantas decisões a serem tomadas, de tantos enfrentamentos a serem tomados, né? E aquilo ali já estão como a gente costuma dizer, está com a água no pescoço, né? Faltando pouco para afundar de uma vez, né? Então, assim, uma pergunta para você hoje, uma pergunta para você refletir agora. Para um pouquinho aí que você está fazendo, só 2 minutinhos aí, me dê a sua atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está o teu emocional hoje? Ou como vem estando o teu emocional diante de situações, diante das tuas escolhas, diante das tuas decisões, das tuas não decisões, diante da tua fala, da tua não fala? Então, como está o teu emocional hoje? Mas por que, pastor? O que tem a ver com isso? O meu emocional agora? É porque o teu emocional, ele é que vai influenciar todo o teu corpo e vai determinar o teu comportamento. Tá? Então, as respostas emocionais que nós damos, ela vai influenciar, sim, dependendo de como essas respostas vão acontecendo e de como está o nosso estado emocional. Isso pode se tornar um adoecimento, isso pode se tornar um condicionamento na tua vida, ou seja, você vai ficar condicionado a isso todo o tempo, a essa resposta emocional. Por exemplo, se a tua resposta emocional for uma resposta negativa, tu estás condicionado a essa resposta negativa o tempo todo. Então, as respostas ou as situações emocionais internas, ou seja, a água que está afundando lá por dentro, ela pode causar em você algumas somatizações, ou seja, transferir aquilo que é emocional, que até naquele momento era emocional, transferir isso para o teu corpo, somatizar isso em potenciais doentios, onde de repente alguma situação vem aparecer literalmente, fisiologicamente, fisicamente falando, e essas supostas doenças, ou esses supostos estados doentios no corpo, nada mais são do que reflexões ou consequências do teu estado emocional. Então, o estado emocional, ele adoece. Se ele não tiver uma qualidade de vida, a pessoa vai adoecer em função do estado emocional. Por isso que o Senhor Deus, ele fala sobre proteger a nossa mente, ou seja, o capacete da salvação, que é a palavra do Senhor que protege a nossa mente contra as invertidas, contra pensamentos nocivos, contra pensamentos negativos, contra atitudes impulsivas, impensadas, raivosas, que nós podemos simplesmente fazer em resposta a determinadas situações. Então eu vou elencar aqui algumas emoções, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo. São situações ou são emoções que fazem parte do nosso processo evolutivo de vida, porque nós precisamos dessas emoções para a evolução da nossa espécie, era necessário isso, precisávamos disso para a sobrevivência, e também o equilíbrio dessas emoções, que a gente chama hoje de gerenciar as emoções, ela é significativa e crucial para que nós possamos viver numa boa qualidade de vida. Então, se alguém tem que dominar alguém, o homem tem que dominar a si mesmo. Se ele aprender a dominar-se, se ele aprender a dominar a si mesmo, ele traz equilíbrio, traz paz para a sua própria vida e não afunda. As águas internas não afundam o seu emocional num total desequilíbrio, ou
podem trazer à tona o afundamento, né? Então, essas situações, como eu falei, condicionam a nossa vida. A gente acaba virando refém dessas situações porque não sabe por onde sair, né? E aí instala-se o que nós podemos chamar de cárcere emocional. Ou seja, nós estamos presos emocionalmente dentro de nós mesmos. É um completo afundar. As águas que estão dentro também afundam. As águas que estão dentro também matam. As águas que estão dentro também são nocivas para a raça humana. Então nós temos que aprender a gerenciar as nossas emoções, trazer equilíbrio emocional para a nossa vida, porque isso vai nos dar sustentação. E aí você pergunta assim, mas como, pastor, eu posso fazer isso? Então eu ia te falar da segunda passagem, né, do segundo versículo, 2 Pedro 5:7. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que a Bíblia coloca ansiedade? Não coloca os transtornos, não coloca os problemas, ela coloca ansiedade, porque a ansiedade ela está correlacionada a todas as situações que nós vivenciamos no dia a dia. Um sujeito que está ansioso em níveis alarmantes, o corpo entra em estado de alerta, né? E todas as atitudes são impulsivas, todas as atitudes e todos os comportamentos são sem reflexão, inesperados, agindo impulsivamente, né? Com uma resposta emocional que às vezes podem prejudicá-lo gravemente. Então, a ansiedade ela está por detrás de todos esses transtornos que possam se formar. Casos esses, nós falamos, por exemplo, do transtorno de pânico, do transtorno depressivo, né? A própria ansiedade em si, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela, né, é a mola que move todos os outros ali. Para quê? Para as situações que possam prejudicar a nossa vida. Mas a Bíblia nos diz assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Então, se você está ansioso diante de uma decisão, diante de um problema, diante de uma escolha, diante de algo a ser feito, e ali está naquela pressão, aquela coisa toda, e não sabe o que fazer, está ansioso pela decisão, se fizer isso, se fizer aquilo, ainda não consegue nem parar para pensar no que fazer, porque o teu pensamento está acelerado, né? A tua mente está acelerada, não te dá essa oportunidade, porque teus níveis de ansiedade estão muito altos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Então, amados, pare agora e diga assim para o Senhor: Senhor, eu quero lançar sobre ti essa situação que está me deixando ansioso, que está me deixando sem dormir, que não para de me perturbar, que fica assolando a minha mente todos os dias, todas as horas, todas as noites, que está me prejudicando no meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, que está me prejudicando no meu relacionamento que eu tenho com a família, que está me prejudicando de forma financeira, situações na minha vida, e eu não sei o que fazer, mas eu quero lançar sobre ti a minha ansiedade, porque a tua palavra diz que tu tem cuidado de mim, e eu tenho certeza que tu vai cuidar de mim e vai me dar vitória. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te guarde, proteja e lance. Não tenha medo. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Ouse,
lance diante do Senhor a sua ansiedade e o Senhor vai cuidar de você com toda a certeza. É uma garantia, porque a palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.